Olá pessoal, meu nome é Rodrigo e hoje a gente vai continuar essa série de vídeos sobre eletrostática falando sobre trabalho e potencial elétrico. Vamos começar falando então sobre o trabalho da força elétrica num campo uniforme. Então suponha que eu tenho uma região no espaço onde eu tenho um campo elétrico uniforme, eu resolva abandonar uma dada posição A deste campo uma carga carregada Q, e essa carga ela vai se deslocar por uma distância D até um ponto B. Então, como minha carga é positiva, a força elétrica ela vai estar orientada na mesma direção e sentido do vetor campo elétrico. Então, sobre essa carga eu vou ter uma força elétrica atuando na horizontal e da esquerda para a direita. Devido à ação dessa força, essa carga ela vai se movimentar da posição A até a posição B. E separando essas posições, eu tenho na verdade uma distância D. A gente sabe que o trabalho realizado por esse campo elétrico para movimentar a carga da posição A até a posição B, então o trabalho para movimentar a carga de A até B, vai ser igual à força que atua sobre a carga, que nesse caso é essa força elétrica, vezes o deslocamento da carga, que vai ser esse deslocamento D aqui. A gente sabe que a força elétrica ela é igual ao módulo da carga vezes a intensidade do campo elétrico. Se a gente substituir esse valor aqui, a gente tem que o trabalho também pode ser escrito como sendo o módulo da carga vezes o campo elétrico vezes o deslocamento. Então esse daqui seria o trabalho realizado pelo campo para deslocar essa carga Q da posição A até a posição B. Uma analogia, mais uma vez, que você pode fazer com isso é lembrando novamente da nossa correnteza. No caso seria a correnteza de um rio e você colocaria mais uma vez o barco de papel numa dada posição A. Quando você solta o barco de papel, ele começa a se mover até uma dada posição B, por exemplo. A correnteza ela vai empurrar esse barco de papel da posição A até a posição B. E a correnteza, quando ela empurra esse barco de papel, ela está, na verdade, transferindo energia para o barco através do trabalho. Então, se fosse um barco de papel em uma correnteza, em um rio, a gente diria que a água, a correnteza do rio, estaria realizando um trabalho sobre o barco de papel. A mesma coisa acontece aqui, só que no lugar da correnteza a gente tem um campo elétrico uniforme, e no lugar do barco a gente tem a nossa carga elétrica. Então, este daqui é o trabalho realizado pelo campo elétrico sobre uma carga elétrica Q para deslocar uma distância D. Note ainda que existem diferentes maneiras para a carga sair da posição A e chegar até a posição B. Uma maneira exemplificada aqui seria o seguinte movimento. A carga ela sai de A, realiza um deslocamento D1 até uma posição intermediária que eu vou chamar de C, e depois ela realiza um deslocamento D2 até a posição final, que eu vou chamar de D. No entanto, note que o deslocamento total D ele é dado pela soma dos deslocamentos D1 mais D2. De forma que o trabalho total ele pode ser obtido como sendo a soma dos trabalhos parciais. Sendo assim, a gente tem que o trabalho total de A até B vai ser igual ao trabalho de A a C mais o trabalho de C a B. Utilizando essa expressão aqui, eu posso escrever o trabalho como sendo o trabalho de A até B vai ser igual ao trabalho de A a C, e então vai ser a carga vezes o campo elétrico vezes a distância, o deslocamento, melhor dizendo, D1, mais o trabalho de C até B, esse trabalho aqui, ele vai ser igual a carga vezes o campo, esses dois aqui eu não mudo, a carga e o campo eles não foram mudados, vezes o deslocamento D2. Como tem o mesmo termo nas duas parcelas aqui, eu vou
evidenciar ele. Com isso eu tenho que D1 mais D2. No entanto, eu sei que D1 mais D2 é igual a D. Com isso, o trabalho ele volta a ser escrito como sendo carga vezes o campo vezes o deslocamento. Outra forma de dizer isso é que o trabalho ele independe da trajetória. Não importa a quantidade de deslocamentos que eu faça nessa posição aqui intermediária. Por exemplo, eu posso fazer um deslocamento que faz assim, vem aqui, faz assim, volta para cá e vem para cá, que o trabalho vai ser o mesmo, porque o trabalho só vai depender do deslocamento total entre a posição A e a posição B. Isso daqui é verdade, independente do tipo do campo que a gente tem. Embora eu tenha demonstrado isso para o campo elétrico uniforme, essa afirmativa de que o trabalho ele independe da trajetória, ela é válido para qualquer campo. Falando agora um pouco sobre diferença de potencial elétrico, imagine que você tem uma esfera carregada com a carga Q. Imagine ainda que eu tenho uma carga Q1 posicionada aqui na posição A. Essa carga Q1 ela é positiva e eu empurro essa carga, movimente essa carga até a posição B. Uma vez que a carga Q1 é uma carga positiva, a gente vai ter uma força elétrica que vai estar apontando nessa direção aqui. De forma que o trabalho, para que eu consiga mover, para mover a carga de A até B, a gente viu que vai ser o módulo da carga, vezes o módulo do campo, vezes essa distância aqui, que eu vou movimentar a carga. Suponha agora que eu troque essa carga Q1, vou trocar a carga Q1 por uma carga Q2. Então estou substituindo a carga Q1 por uma carga Q2. Então vou ter uma outra força elétrica aqui, que vai estar atuando. E eu quero realizar o mesmo procedimento, pegar a carga Q2 e mover até a posição B. Então, mais uma vez, o trabalho de A até B vai ser dado pela carga Q2 vezes o campo elétrico vezes a distância. No entanto, a carga Q2 ela tem um valor maior que Q1. E ambas as cargas são positivas. Então, vou considerar cargas positivas. Só que a carga Q2 ela tem um valor maior que a carga Q1. De forma que o trabalho para que eu movimente a carga Q1, lá da posição A até B, ele vai ser menor que o trabalho para que eu movimente a carga Q2 da posição A até B. Porque veja que o trabalho aqui ele é diretamente proporcional ao valor da carga. No entanto, se eu pegar essa carga Q1 e passar para o outro lado dividindo, eu tenho que trabalho de A até B dividido por Q1 vai ser igual a potencial, aliás, vai ser igual ao campo vezes a distância. Da mesma forma, se eu pegar Q2 e passar para o outro lado dividindo, eu tenho que o trabalho de A até B ele vai ser igual, dividido por Q2, vai ser igual a campo vezes a distância percorrida, o deslocamento. Note que eu só substituí a carga, de forma que o campo e a distância elas permaneceram inalteradas. Sendo assim, essa equação aqui é igual a essa de baixo aqui. Em outras palavras, essa razão aqui do trabalho sobre a carga, ela se mantém constante. O trabalho para mover
a carga Q1 de A até B sobre a carga Q1 é o mesmo que o trabalho para mover de A até B a carga Q2. E esse trabalho ele vai valer o campo vezes o deslocamento. Então, o que eu quero dizer é que essa razão aqui do trabalho sobre a carga é uma grandeza constante. Porque se aumentar a carga, o trabalho vai ter que aumentar proporcionalmente. Se eu dobrar a carga, o trabalho dobra. Se eu triplicar a carga, o trabalho triplica. De forma que não importa o valor da carga, eu sempre vou ter o mesmo trabalho. Fazendo isso de uma maneira mais prática, imagine que o campo elétrico seja 10 elevado a 5 newtons por coulomb, a distância seja igual a 1 metro e a carga seja igual a 1 microcoulomb. Se eu calcular esse primeiro trabalho aqui, aliás, vamos pegar que a carga 1 é 1 microcoulomb e a carga 2 seja igual a 2 microcoulombs. Pronto. Se eu pegar a primeira situação, trabalho de A até B com a carga 1, que eu tenho é o seguinte, o trabalho então de A até B vai ser igual ao valor da carga 1 vezes 10 a menos 6, que multiplica o campo, 10 a 5, que multiplica a distância, 1. Fazendo esse cálculo aqui, vou ficar com 10 a menos 1 joules. A unidade de trabalho é o joule. Esse daqui eu vou chamar de trabalho uma linha, que é o trabalho na primeira situação. O trabalho na segunda situação, o trabalho duas linhas, vai ser o trabalho quando eu trocar a carga Q1 pela carga Q2. O campo elétrico não vai ser mudado e a distância vai ser a mesma. Então agora eu vou ter o trabalho, duas linhas vai ser igual a carga Q2, 2 vezes 10 a menos 6, vezes o campo, 10 a 5, vezes a distância. Logo, o trabalho vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 1 joules. Note que aqui eu dobrei o valor da carga. A carga Q2 ela é duas vezes maior que a carga Q1. Por isso, o trabalho na situação 2, na situação de duas linhas, ele é duas vezes maior que a situação inicial. No entanto, se eu pegar esse trabalho linha e dividir pela carga Q1, o que eu tenho é 10 a menos 1 dividido pelo valor da carga. 10 a menos 6. Essa divisão aqui vai dar 10 a quinta. A unidade que eu vou falar disso depois. Fazendo o mesmo procedimento agora para o segundo caso, agora eu vou dividir o trabalho duas linhas pela carga Q2, eu tenho 2 vezes 10 a menos 1 dividido por 2 vezes 10 a menos 6. Esse 2 com esse 2 aqui eu posso simplificar, então eu fico com 10 a menos 1 dividido por 10 a menos 6. Logo, essa razão aqui vai dar 10 a 5 novamente. Então note que a razão, ela sempre vai se manter constante, ela sempre vai ser a mesma. Note ainda que essa grandeza aqui, trabalho de A até B dividido pelo valor da carga, ela só depende das posições A e B. Ela só vai depender dessa posição A e dessa posição B aqui. A essa grandeza, a gente vai dar o nome de diferença de potencial. Então essa grandeza aqui ela é conhecida como diferença de potencial. Eu vou representar ela pela letra U, aonde? O U ele vai ser dado pelo potencial em A menos o potencial em B. Quando eu faço isso, eu estou associando uma energia potencial no ponto A
uma outra energia potencial aqui no ponto B. De forma que, à medida que eu movo a carga do ponto A até o ponto B, essa carga está mudando de patamar. Ela está saindo de um patamar onde já tem um dado valor de energia potencial e chegando a um outro patamar com outro valor de energia potencial. E o que eu estou interessado, o meu interesse é na diferença dessa energia aqui. A diferença de energia potencial que a carga vai ganhar ou perder quando ela se move da posição A até uma posição B. Então, essa diferença de energia potencial ela é definida como sendo o trabalho de A sobre B dividido pela carga. Essa expressão é a expressão da diferença de energia potencial. Também posso escrever essa diferença de energia potencial como sendo VA menos VB igual ao trabalho de A até B dividido por Q. Essa expressão aqui também é a expressão da diferença de energia potencial. Então, só reforçando, VA e VB são os potenciais elétricos nos pontos A e B. Então, neste ponto A aqui, eu tenho um potencial elétrico associado a essa posição. E no ponto B, eu tenho um outro potencial elétrico associado a essa outra posição. A unidade, Sistema Internacional de Medida, ela vai ser a unidade de trabalho, que é o Joule, dividido pela unidade de energia, que é o Coulomb. Um Joule dividido por Coulomb a gente vai chamar de Volt, representado pela letra V. Essa daqui é a unidade da diferença de potencial elétrico. E essa unidade ela é nomeada em homenagem ao físico italiano Alessandro Volta. Dentre outros feitos, Alessandro Volta é tido como sendo um inventor da bateria elétrica, além de ser o descobridor do elemento metano. Além de físico, ele também era um químico. Falando um pouco sobre o potencial elétrico, essa expressão aqui ela serve para a gente calcular a diferença de potencial elétrico. Então, ela serve para calcular a diferença de potencial. Então, quando a gente está trabalhando, o que a gente obtém aqui é que o VA menos VB, por exemplo, vai dar um valor, digamos 60 volts. Então a gente fala que a diferença de potencial entre A e B é de 60 volts. No entanto, existem vários valores para A e para B que a gente pode obter os 60 volts. Por exemplo, eu posso dizer que VA é igual a 120 volts e VB é igual a 60 volts. Logo, a diferença de VA pelo VB vai dar esses 60 volts. Outra forma é dizer que VA e VB igual a 240 volts. Sendo assim, essa diferença, mais uma vez, vai dar 60 volts. No entanto, convenciona-se você atribuir de maneira arbitrária um valor para um potencial de referência. Nesse caso aqui, uma coisa que eu posso fazer é atribuir ao VB um valor igual a zero. Então, VB fica sendo igual a 0 volts. De forma que VA passa então a ser igual a 60 volts. Note ainda que se tivéssemos feito ao contrário, definindo VA igual a 0 volts, logo VB seria menos 60 volts. E a diferença de VA para VB seria, na verdade, VA menos VB igual a menos 60 volts. De forma que a gente disse que o ponto cujo potencial elétrico é convencionado nulo constitui um ponto de referência para a medida dos potenciais. Isso aqui funciona da mesma forma quando você está estudando lá nos primeiros anos de física, quando você está trabalhando com trajetória. Você define uma posição inicial para a trajetória. Então, por exemplo, suponha que eu tenho um móvel se movendo aqui, essa seja a trajetória do móvel, e eu defino que para cá é tudo positivo. E eu defino uma posição da origem das trajetórias. Então, tudo que estiver à direita do zero passa a ser valor positivo, e tudo que estiver à esquerda passa a ser valores negativos. Mais ou menos é assim que funciona com o nosso potencial. Eu defino um potencial de referência
E a partir desse potencial eu consigo obter os outros potenciais. Então vamos resolver esse exemplo para aplicarmos o que a gente acabou de ver. Uma carga pontiforme, Q igual a menos 1 microcoulomb, é transportada de um ponto A até um ponto B de um campo elétrico. A força elétrica que age em Q realiza um trabalho tal, de A até B, igual a 2 vezes 10 a menos 4 joules. Determine a diferença de potencial entre os pontos A e B e potencial elétrico de A, adotando-se B como ponto de referência. A primeira coisa aqui, ela quer saber qual que é a diferença de potencial. A gente sabe que a diferença de potencial VA menos VB vai ser igual ao trabalho de A até B dividido pela carga. Sabemos ainda que o trabalho ele nos deu é igual a 2 vezes 10 a menos 4 joules. A carga ela é igual a menos 1 vezes 10 a menos 6 coulombs. Sendo assim, substituindo esses valores aqui, a gente sabe que então que a diferença de potencial ela vai ser dada por 2 vezes 10 a menos 4 dividido por menos 1 vezes 10 a menos 6. Divisão de frações com bases iguais vai ficar da seguinte forma. Esse 2 dividido por esse menos 1 aqui, ele vai dar menos 2 vezes 10 menos 4 menos 6. Logo, essa diferença de potencial vai ser igual a menos 2 vezes 10 a menos 4 mais 6. Diferença de potencial, VA menos VB, vai ser igual a menos 2 vezes 10 ao quadrado. Sendo assim, VA menos VB será igual a menos 200 volts. Sendo VB igual a zero, como sendo o potencial de referência, fica aqui VA menos VB é igual a menos 200 volts. Logo, isso daqui é igual a zero, sendo assim, VA é igual a menos 200 volts.